Bom dia para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos, eu vou ler aqui no livro de João, vou ler no Evangelho de João, lembrando que o nome João significa Deus é gracioso, que está falando da graça de Deus. Vou ler no Evangelho de João, capítulo 15. Lembrando, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Então, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Eu vou ler agora com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante. A epígrafe do texto fala a videira e os ramos. E Jesus está dizendo assim, ó: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Se você não estiver dentro dos 10 mandamentos, você não dá fruto. Entendeu? E continua dizendo, ó, eu sou a videira e vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, irmão, Jesus, ele é a videira verdadeira. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Lembrando, os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E Jesus é o 7º Espírito de Deus, a palavra. E os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Então você pega os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Então Jesus ele é o leão. E quando você vai no livro de Juízes capítulo 7, versículo 5, lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como cão, como cachorro. E Deus separou esses 300 homens que lamberam a água como cão, e através destes homens, ele deu vitória sobre os midianitas. Por quê? Porque o cachorro é o número 5 e simboliza a fidelidade. O número 5 é o número da fidelidade. E quando Jesus ele é o leão, o número 16. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, ali fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entrou lá e venceu na cruz para nos salvar, ele provou a sua fidelidade. Aí você junta 16 com 5, dá 21. Ali Jesus tornou-se o novilho do sacrifício. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é os 10 mandamentos. Quando você lê João 14, versículo 15, Jesus diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, amar a Deus, amar a sua vida, amar a sua família, amar o seu próximo, é lutar com todas as suas forças para obedecer os 10 mandamentos. Isto é ser cristão. Fora disso, você está vivendo uma mentira. A paz do Senhor.